Olá pessoalzinho, bem-vindo aí ao nosso canalzinho aí do Turno Sanches Blanes. Eu sou o professor Mário Brito e eu vou ficar aqui com vocês algumas aulas e quero fazer questão de passar para vocês o pouco que eu sei sobre essa tecnologia, né? Hoje nós vamos ver aí o início da história desses torninhos de bancadas, aonde eles começaram, como chegaram no Brasil, né? E quais os desenvolvimentos que eles apresentaram aí no decorrer das décadas, né? Também quero deixar bem claro que esse canal aqui não é só para quem tem o torninho Sanches Blanes, né? É para quem tem um torninho de bancada em geral, um Joinville, um Home pequenininho, um Nardini ou máquinas desse tipo aí, né? Porque na realidade a mecânica de usinagem é a mesma para todas as máquinas, né? Então eu procuro falar do torninho Sanches Blanes porque eu tenho um, consegui adquirir um em excelente estado, então eu procuro estudar a história dele e direcionar para quem tem interesse, né? Para todos que têm um torninho de bancada e especialmente aí para quem tem um torninho Sanches Blanes aí, tá bom? Então vamos nessa aí, eu vou passar para vocês aí algumas informações e tenho certeza que vocês vão gostar bastante, tá bom? Mostrando aqui o mapinha dos Estados Unidos, onde nós temos aqui no centro-oeste dos Estados Unidos o estado de Indiana e onde está localizada uma cidade que se chama South Bend, né? Essa cidade South Bend, ela fica a aproximadamente 100 milhas de Chicago e foi aqui exatamente nessa cidade aí no ano de 1900 aproximadamente que foi fundada aí a South Bend Lader, né? South Bend é o nome da cidade e Lader que é torno em inglês, né? Então aí nós vamos ver a história, o início desse torninho tão charmoso que é o torninho Sanches Blanes, né? Tá bom? Vamos ver aí então a história, o início nos Estados Unidos, o início, ou seja, a chegada no Brasil, né? O mito dessa empresa, né? Então, os irmãos gêmeos O'Brien e Miles O'Brien fundam a empresa no ano de 1906, denominada South Bend Lader, né? South Bend com o nome da cidade e Lader que é Turnos, né? Turnos, então ele homenageou a cidade dele, né? Então ela tem o início aqui no estado de Indiana, né? Vejam que foi logo no início do século XX, né? Final do século XIX. Então eles, ou seja, o mercado estava todo propício para novas ideias e inovações, né? Vejam aqui uma fotografia original, né? Tanto é que está datado aqui de 1906, né? E podemos ter uma ideia da empresa naquela época, né? Em 1930 a empresa já produzia então 47% da produção de máquinas dos Estados Unidos, né? Percebam que já era quase metade da produção industrial de maquinarias, eles já davam conta de tudo isso, né? Então, entre 1920 e 1960 foi uma das maiores empresas dos Estados Unidos na fabricação de peças usinadas em geral. Por quê? Porque foi exatamente aqui no início da década de 20 que já tinha acabado a Primeira Guerra Mundial. Se vocês se lembram, a Primeira Guerra Mundial aconteceu em 1918, né? Onde entrou o mundo inteiro na guerra, então eles precisavam de equipamentos para a guerra. Então praticamente que esse torninho aqui construiu muitas peças para a guerra, se desenvolvendo muito nessa época aqui, né? Na década de 40, a empresa South Bend Lader tinha aproximadamente 800 funcionários trabalhando na fabricação de peças bélicas, já nesse período para a Segunda Grande Guerra Mundial, né? Então percebam que o torninho aí, ele tem história, né? Nesse período, então, surgem os irmãos Sanches Blanes, aqui no Brasil, com uma pequena ferramentaria no bairro da Moca, em São Paulo, né? Os irmãos Sanches Blanes então montam aí a pequena fábrica e começam a fabricação de peças mecânicas, né? Em 1943 é fundado oficialmente a empresa Sanches Blanes. E na década de 50 então inicia a produção de tornos de bancada, ao qual impulsionou a indústria de manufatura no Brasil,
tá bom? E nessa época aqui também tem-se notícias de que eles trabalharam também para a produção de peças bélicas, né? Para fornecimento aí para a guerra, né? Para o exército, né? Em 1970, devido à versatilidade dos pequenos tornos de bancada, inicia-se a exportação então em larga escala para a América do Sul e México, né? Em 2010, o mito ainda continua vivo, né? Em 2010, ainda na ativa, porém, em outros segmentos metalúrgicos, a Sanches Blanes comemora com sucesso o seu desempenho durante as décadas correntes, né? Essa daí foi a bibliografia usada e agora nós vamos lá mostrar o torninho e eu quero passar algumas informações para vocês a respeito dele, né? Eu achei importante mostrar essa ideia geral aqui do início da empresa, porque aí vocês têm uma ideia da onde veio, aonde chegou e por que nós estamos aqui nesse momento, tá bom? Finalizando aí a nossa discussão e o nosso histórico aí sobre o torninho Sanches Blanes, provavelmente na época os irmãos Sanches Blanes ficaram sabendo dessa maquininha lá nos Estados Unidos, devem ter viajado para lá e conseguido o royalty da empresa Source Bandeleira e ter iniciado a fabricação dessa excelente máquina lendária aqui no nosso país, né? Então, no próximo vídeo que eu vou fazer aí, eu vou mostrar o torninho lá na bancada e eu vou fazer uma descrição da caixa de engrenagens, né, onde nós temos as engrenagens para fazer roscas, acoplada diretamente ao fuso principal, né, ao eixo árvore. Vou falar dos apetrechos do torninho, né, da caixa Norton, que é muito importante o torninho ter a caixa Norton, e vou falar dos tipos de torno que foram fabricados na época, né? Nós temos aí o modelo A, o modelo B e o modelo C, tá? Então eu vou descrever esses modelos aí para vocês, tá? Então eu aguardo vocês aí no próximo vídeo aí. Muito obrigado aí, fiquei muito contente aí e até mais aí, tá bom, pessoal? Felicidades aí, tá? Conto com vocês aí. Tchau.